chuvinha só para estragar a escovinha, como você fala. Escovinha, né? Bem Dá rápida. prejuízo. Agora, Thaís, o mês de janeiro está chegando ao final, assim como também o prazo para as empresas, né, que se enquadram aí no Simples também se regularizarem, né? Sim, empresas que aí eu menciono microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte têm esse prazo até o dia 31 para regularizarem as dívidas junto à Receita Federal. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o Fabiano Azevedo, que é contador, para explicar direitinho para a gente como esse prazo funciona e que dívidas são essas, hein, Fabiano, que estão aí incluídas nesse pacote desse prazo. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia aos telespectadores. Então, na verdade, a gente tem até o dia 31 de janeiro agora para fazer a opção novamente pelo Simples Nacional das empresas que foram excluídas do regime porque elas tinham débitos em 2024. Às vezes as empresas não conseguem pagar os impostos durante o ano e aí esses impostos vão sendo acumulados e para que elas estejam no Simples Nacional, elas precisam estar regularizadas. Então, elas vão pagar aqueles impostos à vista ou elas vão precisar fazer um parcelamento desses impostos. Porque o Simples Nacional ele vem com alguns benefícios, mas também exige algumas questões em relação às empresas. Então, elas não podem ter débitos tributários para estarem usufruindo desse benefício. Se virar o ano, né, o ano para ele, que é o ano fiscal, que agora é 31, chegar fevereiro, fica sem operar, sem emitir nota, é isso? Não, na verdade o que vai acontecer é que eles vão ser tributados por um outro regime, ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. E isso vai trazer uma consequência um pouco mais grave, dependendo, claro, da atividade econômica da empresa, porque isso vai aumentar a alíquota de imposto. Então, para algumas empresas, o Simples Nacional traz uma economia tributária e quando essas empresas saem do Simples Nacional, elas passam a ter uma tributação mais alta. Microempreendedores individuais que muitas vezes não têm ali um profissional contador para prestar toda a assessoria, alertar sobre prazos, sofre bastante com isso. Tem que estar atento a quê? Qual o ponto ali da página para quem controla sozinho? Tem que prestar atenção. A caixa de mensagem vai para a página da Receita só esse alerta? Como é que acontece, Fabiano? Exatamente. As empresas elas recebem uma notificação na caixa de mensagens do portal ECAC, na verdade, avisando que a empresa será excluída do regime tributário, desse benefício. E aí ele precisa procurar um contador, né, caso ele queira fazer um parcelamento. O mais correto, o mais seguro realmente é que ele procure uma contabilidade para que a contabilidade faça um levantamento, porque não apenas os débitos do Simples Nacional, ou seja, que estão sendo notificados pela Receita Federal, mas também os débitos de prefeitura, né, estaduais, eles também fazem a empresa ser excluída do Simples Nacional. Então, é muito importante que o microempreendedor, o empreendedor de pequeno porte, ele procure uma contabilidade para que ela faça um levantamento geral, para que ele não corra o risco de ser excluído. Agora, o governo, de alguma forma, quando cria essa opção, ele quer a regularização, né? Porque essa operação é importante, inclusive, para esse empresário, que ele reconhece como pequeno, mas que, para voltar a operar, tem que estar legalizado, né? Perfeito, perfeito. Ele quer realmente estimular, né, que essas empresas continuem no regime de tributação no Simples Nacional, até porque esse regime ele traz alguns benefícios, de fato, não só a simplificação de burocracia, afinal de contas, o empreendedor ele recebe apenas uma guia para pagar imposto sobre o faturamento, mas também ele traz uma economia sobre questões trabalhistas. Né? O governo sabe o quanto esse regime é importante para que essas empresas continuem operando no mercado, mas elas precisam se regularizar. E aí, com isso, o governo também traz opções de parcelamento para que elas consigam parcelar. Que elas não tenham só uma opção de pagar aquele débito à vista, mas que elas consigam parcelar. O importante é que elas regularizem dentro do prazo, até o dia 31 de janeiro, na verdade até um pouco antes, para que esse pagamento seja compensado, para que a empresa de contabilidade consiga fazer a opção do regime novamente, para que se retroaja essa opção do Simples para o dia 1º de janeiro de 2025. O prazo está lá, mas é importante ter essa antecipação, né? Exatamente. Agora, existe ali uma preocupação muito grande. Mas se eu não me regularizar, o meu CNPJ vai ficar inativo? Não fica inativo, é importante dizer isso, né, Fabiano? Perfeito, não fica inativo. Na verdade, se você não se regularizar, você vai passar por outras dificuldades, outros desafios. Porque a gente sabe que a carga tributária já é pesada, que as empresas já sofrem com os impostos, e aí elas passam a pagar mais impostos.
vai precisar fazer um planejamento tributário, mais uma vez, procurar uma contabilidade para que ela consiga, dentro da legalidade, encontrar uma saída para que aquela empresa continue operando, para que ela tenha uma continuidade no mercado. O parcelamento corresponde a quantas parcelas? Depende da condição ofertada pela Receita. Esse contribuinte empresário que está com essa dificuldade tem como negociar também margem de negociação? Ele não consegue negociar diretamente, né? Os parcelamentos eles já têm uma regra, mas ele consegue parcelar de acordo com a quantidade, com o valor. Então, as parcelas vão ser de acordo com o valor mínimo que a Receita Federal coloca ali como uma exigência. Normalmente, empresas do Simples Nacional, elas ali dentro em âmbito administrativo, elas podem ter uma guia ali mensal, uma parcela no valor de R$300. E aí ela traz um parcelamento ali num prazo máximo. Se for à vista, elimina os juros? Não elimina os juros. Na verdade, escapa da multa. Não escapa, Tem até alguns programas, alguns incentivos aí, quando está em âmbito de procuradoria, às vezes o governo traz sim alguns programas, mas nesse caso especificamente não. O que acontece é que empresas que já tinham parcelamento e que precisarão cancelar esse parcelamento para organizar os débitos em um único parcelamento, como já é o segundo parcelamento, ela vai ter que pagar 20% do valor da entrada. Então, acaba que muitas empresas nem têm condição de pagar um valor tão alto assim. O problema é que as empresas fazem o parcelamento, mas não honram com a parcela atual. Então, acaba virando uma bola de neve. Então, é isso. Você pode fazer o parcelamento, continuar operando com o CNPJ, mas precisa pagar as duas prestações ali. Exatamente. Precisa pagar as duas prestações, principalmente porque você pode ser excluído novamente do Simples Nacional. O importante também é que as empresas busquem a orientação de uma contabilidade para que se faça um estudo para entender se realmente o Simples Nacional é o regime tributário mais econômico. Porque existe uma regra geral de que o Simples Nacional é sempre mais econômico, as pessoas tendem a acreditar nisso. Mas dependendo do modelo de negócio, dependendo da atividade econômica, nem sempre o Simples Nacional vai ser o regime mais econômico. E também tem momento da oscilação anual, né, Thaís? Tem atividades que você tem temporadas turísticas, por exemplo, que ela para em março, abril e depois volta a uma realidade ali mais serena, mais tranquila. Então, obviamente, essa conversa com o especialista vai fazer um diagnóstico dessa realidade, né? Tá aí, Fabiano, deixa um canal de comunicação para quem quiser tirar mais dúvidas, principalmente aqueles que não têm uma assessoria especializada, um profissional ali para consultoria, porque realmente, assim, são muitos detalhes, e precisa seguir prazos, senão tem uma série de punições que envolvem multas e mais bola de neve aí para cumprir. Perfeito. Quem quiser falar comigo pode me acompanhar lá na minha rede social, Fabiano Azevedo. Lá eu tiro várias dúvidas em relação a isso. A gente sabe que toda essa informação é muito complexa para a cabeça do empresário, do empreendedor. Então, ele precisa realmente de tempo liberado para trabalhar o negócio dele, para entregar energia para o negócio dele. E precisa de um especialista que cuide dessa parte burocrática, né, para que ele não tenha riscos. Então, quem quiser tirar algum tipo de dúvida, fala comigo lá no Instagram, Fabiano Azevedo, com 2 O's no final, que eu ajudo. Tudo certo. Fabiano, tá bom? Obrigado, como sempre, gente. aqui. Até a próxima. Até uma próxima. O assunto está sempre na pauta, sempre a gente tem que trazendo aqui informações sobre prazos e orientações para os microempresários, microempreendedores, especialmente. Obrigada. Perfeito, obrigado também. Aí, o prazo está correndo até o dia 31, ou seja, o mês de janeiro, na verdade, correu, né? O ano 2025 começou naquela corrida, dia 31 já está batendo a porta, então corre já hoje. Se você é microempreendedor individual, preferencialmente, especialmente nesse caso, que muitas vezes controla ali a contabilidade sozinho, pela facilidade, né, pela praticidade ali do sistema da Receita e do governo federal, tudo pelo gov.br, então fica tudo muito fácil para você ali controlar os seus gastos, mas é preciso entender esses juros, até onde você pode ir com parcelamento e precisa honrar, para não ter que pagar juros por cima de juros. Pois é, a política fiscal do governo, né, ela é articulada para facilitar, mas se, obviamente, você se complica no meio do caminho, poderá perder também essa vantagem. A melhor estratégia é conversar com o especialista, porque entre vender, fazer o marketing do próprio negócio e ter que cuidar das próprias contas, às vezes, né, há uma interrupção aí no meio do caminho. Muito. E nem todo mundo tem o conhecimento, né? Entende o que... O site é autoexplicativo, se diz. mas o problema é que às vezes a sua demanda não lhe permite fazer a leitura correta das coisas, né? Com certeza. É como o imposto de renda, né? Tem situações ali que são super explicativas, já vem pré-preenchido em alguns casos, mas tem
locais ali que não precisam ser preenchidos para determinadas situações. Então, Verdade. importante ter o conhecimento. Aqui já com a gente o Tiago Gomes, porque é a hora dos bastidores da política.